Amados, é preciso uma compreensão que a mudança externa, ela acontece posterior à mudança interna. Algumas pessoas desistem ou não compreendem porque elas acham que logo assim que elas começam a orar em línguas, algo miraculoso vai acontecer, sabe assim, algo extremamente visível. Jesus aparecendo num cavalo branco, tipo assim, mas não é assim. Sabe? É juntamente com a palavra que você vai lendo, que você vai insistindo, que você vai persistindo. A oração, junto com a palavra, traz a transformação. Você precisa fazer é necessário que você faça uma base. E muitas coisas que nós até mesmo nem sabemos a respeito de nós mesmos virão. Então, para cada pessoa vai ser de um jeito, porque nós não somos iguais. Nós somos pessoas diferentes, com histórias diferentes. Cada pessoa vai funcionar de um jeito. E eu digo mais para vocês, tem certas situações que vai levar mais tempo, dependendo, né, do histórico, porque Deus, ele é muito delicado. É como aquela história da borboleta. Se você chegar ali e rasgar o casulo, você vai aleijar a borboleta. Então, só Deus conhece as nossas situações, os nossos problemas. Quantas pessoas têm histórias que estão lá no inconsciente? Se Deus permitir que venha tudo à tona, essa pessoa não vai suportar o processo. Ele trabalha e essa pessoa, ela vive no meio de relacionamentos. Só Deus tem a sabedoria para trabalhar todos esses relacionamentos, tudo isso junto. Então, é necessário realmente, né, que haja uma persistência. A gente pode achar que vai se fechar no quarto, né, que coisas incríveis começarão a acontecer. Vai sim, nós vamos começar a ficar diferentes, as pessoas vão perceber uma segurança, nós falaremos da palavra com mais segurança. Pode acontecer milagres, sim, com a perseverança, mas nós temos que ter cuidado que tipo de expectativa nós estamos colocando. As circunstâncias externas começam a se alinhar com as que já ocorreram no que está escondido dentro do coração do homem. Há um alinhamento, tá? Deus usou uma casa em um bairro perto de onde eu moro para me ensinar sobre este assunto. Todos odeiam esta casa. Ao andar por um bairro refinado, de repente, você vira a esquina e se depara com uma casa depauperada. Você encontra lixo empilhado pelo quintal até a altura dos joelhos. A casa está em péssima condição de pintura, a tela da porta está despencando, a grama está alta, diversos carros velhos espalhados, com pneus espalhados por todo canto, tudo isso no meio de um bairro muito requintado. Todos os vizinhos estão furiosos com o homem que mora naquela casa, mas ninguém o convenceu a fazer qualquer coisa sobre a aparência dela. Ele mora lá muito antes que quaisquer casas dessas fossem construídas. Ele disse, se recusa a mudar. Um dia ao passar de carro por aquela casa pensei, meu Senhor, que bagunça. Então o Espírito Santo aproveitou a oportunidade para me ensinar algo. Falou o meu espírito dizendo, você sabia que a parte de fora daquela casa é o retrato exato daquele homem que mora nela? Nós revelamos nas nossas atitudes, nas nossas escolhas, nos nossos sims, nos nossos nãos, exatamente o que está dentro de nós. Essa nova revelação, né? A primeira coisa que quis fazer quando cheguei em casa foi cortar o gramado dele. Mas veja, o Espírito Santo estava apontando um erro que a maioria dos cristãos comete. Eles estão sempre tentando colher o fruto ruim da árvore de suas vidas, sem antes lidar com a raiz que gerou o fruto ruim. Ressignificação de história, ressignificação de passados. Tem gente que diz assim, isso aí eu nunca vou perdoar. É muito mais sábio, incomparavelmente, dizer, eu ainda não consegui, mas eu estou lutando para isso. Porque, na verdade,
é uma mudança radical. É uma mudança, a estrutura da mente é mudada completamente, é uma renovação de mente. As pessoas normalmente são coagidas através das emoções a responder a um chamado para o altar. Corra aqui e ponha todos os seus frutos ruins no altar. O pregador diz. Você já deve ter ouvido isso. Então ela se ajoelha e pensa, tudo bem, eu não vou mais bater na minha esposa, eu não vou mais tomar bebida alcoólica, eu não vou mais mentir, eu não vou mais deixar de pagar as minhas contas. Assim elas colhem seus frutos ruins, colocam-nos no altar e vão para casa. É bom que elas se arrependam e assumam um compromisso com Deus de nunca mais cometer tais pecados. Contudo, tem um grande problema. Se elas não lidarem com a raiz do problema, aqueles bloqueios espirituais escondidos dentro delas, na escuridão, os frutos ruins simplesmente crescerão novamente. É preciso lidar com a raiz do problema. O que levou uma pessoa a ser infiel, o que levou uma pessoa àquele ressentimento, àquela mágoa. Por isso que eu digo para vocês, é necessário todo um trabalho juntamente para que esse poder do Espírito Santo, essa força possa fluir. Não se pode construir uma casa sobre o lixo. Ela vai desmoronar. Você não consegue descobrir a raiz das obras carnais na sua vida por vontade própria. O Espírito Santo é o único que pode sondar o mais profundo íntimo do coração para encontrar a raiz. Assim, ele edifica o seu espírito humano nascido de novo para levantá-lo e levar os feitos da carne para a morte diariamente. Essa é a razão para a qual o batismo no Espírito Santo ocorre no espírito humano, porque é de lá que sai toda mudança permanente. E em algumas situações a barra é tão pesada, um negócio é tão complicado, como eu falei para vocês, eu trabalhei como pessoa batizada no Espírito Santo, mas na ministração determinadas coisas eram tão fortes, eram tão terríveis, sobre-humanas, que a pessoa não conseguia falar. O Espírito Santo revelava para mim e eu falava, é isso mesmo? Eu tô ouvindo isso, Espírito? Eu ficava assim meio assustada, porque eram coisas assim que eu nunca tinha ouvido falar. E eu ia e falava para a pessoa, olha, o Espírito está me dizendo isso, é verdade? A pessoa dizia para mim, eu nunca iria te contar. Tamanho era o horror da situação. Então, as vidas, sabe, são muito delicadas. Tem situações muito problemáticas que feriram muito, sabe? E eu lidei com pessoas que jogaram pro subconsciente, pro inconsciente e apagaram aquela memória. Apagaram a memória, mas não apagaram o efeito que aquela ação teve no emocional delas, na alma delas. A ferida estava ali purgando, o pus estava ali saindo e ela nem sabia por quê. Aí após a ministração, vinham as marcas no corpo, as escoriações, sabe? Aí a pessoa se lembrava, tá, agora eu me lembrei, com tal idade, aconteceu isso. Aí nós orávamos, sabe? Chegou um tempo, né? Em especial de uma certa pessoa, que eu disse para Deus, eu falei, Deus, eu não aguento mais. Sabe por quê? Eu saía de cada ministração, o meu peito apertava assim, doía com aquilo que o Espírito me revelava e que eu ali testificava com a pessoa e ela confirmava, eu falava, meu Deus, isso é quase que inacreditável. Histórias muito difíceis. Então, sabe, parecia que aquilo nunca ia ter fim. E um dia eu falei, Deus. E a pessoa também já estava tão cansada, sabe? E eu virei para ele e falei assim, olha, foi o Espírito que falou pela minha boca, porque eu mesma estava... Um dia você vai dizer, agora eu compreendo tudo.
Mas exatamente naquele dia eu me afastei, sabe? A pessoa também se afastou. E sabe, quando eu retornei, né? Após algumas horas, me encontrava, estava fazendo um intensivo com aquela pessoa. Ela disse para mim: agora eu entendo. E eu tinha falado para Deus: Deus, né? Eu digo pro Senhor, né? E eu fui para a igreja, eu deitei lá no altar e orei. E Deus me falou: aquietai-vos, sabei que eu sou o Senhor, aquietai-vos. E eu tive uma visão com aquela pessoa, né? Eu tive uma visão, não uma visão, né? Uma visão aberta, quando a gente vê assim, não, dentro da minha mente, né? E aonde essa pessoa estava, ela também tinha tido, olha só. Era o tempo realmente daquilo ser, de acabar uma fase, porque começaram outras fases. E quando nós nos reencontramos, ela usou exatamente a frase: agora eu entendo. E para ela também tinha passado um filme todo da vida dela, né? E naquele filme Deus dizia nitidamente para ela: perdoe, perdoe. Ia passando o filme, ia passando o filme, ia passando o filme. Cada cena. Depois que tudo foi tirado, todo o lixo veio à tona, sabe? Deus disse: agradeça e perdoe. E ela conseguiu perdoar. É quase que inacreditável pelo histórico, né? Mas conseguiu perdoar. Conseguiu ser livre, ser outra pessoa. Mas, como eu tô falando, eu orando, ali, ministrando em língua. Ninguém tinha me ensinado, eu não sabia nada. Estava sendo ministrada pelo Espírito Santo, ele me guiando a todo esse renascimento, né? Então, Deus trabalha como Ele quer. Ele é Deus, amados. Deixa eu acabar essa... peraí. Estou no... Sim. Ele diz aqui que ele no caso dele, né, no ministério há mais de 25 anos, descobriu que as pessoas não conseguem mudar sozinhas. Por exemplo, quando ele dedicou a vida dele de novo ao Senhor, naquela igreja ultrassanta, as pessoas pregavam para ele toda hora sobre o que ele tinha de ser e o que tinha que fazer. Diziam para ele desistir do pecado e deram uma lista que ele não podia fazer. Que podia ou não fazer. Só quando ele descobriu como liberar o poder do Espírito Santo de dentro dele é que ele foi capaz de levar à morte todos os efeitos carnais daquele velho homem. Então, finalmente, Jesus, o homem de compaixão, pôde começar a ter as rédeas da vida dele. A mente natural somente está acostumada com a mudança através da força de vontade. Sabe o que é força de vontade? É quando nós tentamos ao máximo que pode para se disciplinar contra o problema usando a nossa própria vontade. Não pecarei mais, não pecarei mais. Nós dizemos isso rangendo os dentes, mas mesmo tentando ao máximo, algumas vezes nós simplesmente não conseguimos quebrar o hábito carnal, usando a força da própria vontade. Por outro lado, a mortificação através do Espírito é o processo pelo qual o Espírito Santo se levanta de dentro de nós para destruir as amarras que a carne tem sobre nós. Em vez de sermos dominados pelo pecado, nós ganhamos domínio sobre eles. Aleluias! Isso é tremendo, isso é bom demais. Isso é estarrecedor. Deus, mais uma vez em nome de Jesus, te entregamos mais essa parte, né? Te louvamos, te agradecemos. E que o Senhor complete aquilo que nos falta, Deus. O Senhor é aquele que faz tudo perfeito, que nos ajuda, Senhor. Ilumina cada um que me ouve. Sustenta, dá coragem, dá força. Tudo aquilo que essa pessoa, Deus, essas pessoas que o Senhor está contemplando, que estão ouvindo, Deus. Talvez não seja imediato, né? Talvez estejam até assustadas em ouvirem tudo isso. Mas não foi à toa que pararam nesse vídeo, que estão aqui ouvindo, Deus. Só quer fazer a boa e perfeita obra. E eu te louvo por isso, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Curta, compartilhe e se não é inscrito, se inscreva. E vê lá, tá tudo numeradinho. PT, quer dizer parte. Parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. Vai acompanhando, vai devagar. Devagar você vai longe. Vá no seu tempo.
E Deus te sustentando, te iluminando. Amém? Aleluias! Glória a Deus. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.